boa tarde, gente. Semana, estamos aí à disposição, né? Vamos começar nosso assunto. Espero que todos estejam bem e com saúde, tranquilos. Hoje a nossa aula é uma pequena revisão sobre teorias ácido-base. Então vamos fazer alguns comentários aqui, nada muito complexo, nada muito denso, só para uma revisão mais simples, tá? Lembrando que o nosso grande objetivo é o equilíbrio de hidrólise, né? Então, isso aqui vocês já estudaram, só vou fazer um apanhado geral, tudo bem, gente? Então, vamos seguir. A questão de ácidos bases, ela é muito importante na altura do campeonato que vocês estão, porque tem gente que passa a vida inteira achando que tudo que existe de ácido base é diarrênios, né? Então, tudo que começa com H é ácido, né? Aquela história. Tudo que termina com OH é base. E, na verdade, não é assim, né? Não é assim. Existem substâncias de caráter ácido e outras que têm um caráter básico, e esse caráter não está ligado especificamente a começar com H ou terminar com OH, né? A teoria de Arrhenius, ela fala que o ácido ele é uma substância que, ao reagir com água, aí você tem que lembrar que, ao reagir com água, essa expressão aqui, ó, ela está mais voltada numa coisa que você está acostumado a ouvir, em meio aquoso, tá? Por que está escrito reagir? Porque toda vez que você mexe na estrutura de uma molécula, você está tratando de um processo reacional, né? Então ele fala, por isso que tem esse nome aí, reagir com água, né? Então, ácidos são substâncias que, em meio aquoso, ou seja, misturados na água, liberam o hidrogênio H+. E mesma coisa, ó, em meio aquoso, liberam o hidrogênio OH-. Então, na verdade, ácido, o que faz? Ioniza H+, e base, o que faz? Dissocia OH-. Então, essa é a lógica, né, da situação. Só que a teoria de Arrhenius, ela fica limitada ao meio aquoso, né? Se você não tiver meio aquoso, você não tem ácido e base. Aí, observou-se na constituição da matéria que as coisas não são exatamente assim. Então vem a teoria de Bronsted e Lowry, né? Esses dois caras, Johann Nicolau Bronsted e Thomas Martin Lowry, que fizeram uma teoria chamada teoria protônica. Essa teoria, gente, é a que eu acho mais fácil de vocês gravarem. Porque, na verdade, é a que vocês mais vão usar. É a teoria de Bronsted. Então, é sobre esta teoria que você tem que colocar os seus olhos. E com muita atenção. Porque dela você vai tirar informações muito úteis. O que foi que Bronsted falou? Ácido é doador de próton, na forma de H+, e base é receptor de próton, na forma de H+. Então, veja só. Quando a gente pensa na teoria ácido-base, ó, não, coloquei aqui para não dificultar, para facilitar. Ó, você tem que lembrar do seguinte. Olha, para Bronsted de Lowry, teoria protônica, substâncias que doam próton são ácidos. Substâncias que recebem próton são bases. Observe que aqui não tem o meio aquoso. Isso pode acontecer em meio amoníaco, isso pode acontecer em meio alcoólico, isso pode acontecer em meio apolar, dependendo do sistema apolar ou de natureza apolar. Você pode ter uma observação. Então, a circunstância, ela não está presa na água. Depois vem Lewis, que é a teoria das teorias.
o que acontece na teoria de Lewis? Lewis, ele fala que a teoria dele é eletrônica. O que significa? Ácido é receptor de elétrons e base é doador de elétrons. Então, observa só, para Bronsted, ácido é doador de próton. Então, alguém que doa próton tem uma natureza mais positiva. Alguém que recebe próton tem uma natureza mais negativa. Porque se você recebe próton, você tem natureza negativa. Se você doa próton, você tem natureza positiva. Então, ácidos têm natureza positiva, base tem natureza negativa. Agora, olha só. Para Lewis, ácido é receptor, receptor de par de elétron. E base é doador de par de elétron. Então, lembra lá na teoria passada que os ácidos eles eram doadores de próton, ou seja, eles têm natureza positiva. Por isso que eles recebem elétron. Tá vendo? E lá na teoria de Bronsted, bases são receptores de próton, porque aqui eles são doadores de elétron, que é natureza negativa. Então, na verdade, a teoria de Bronsted, de Lewis, elas se conjugam, né? Baseada no caráter do que os opostos se atraem, né? Você consegue criar uma lógica a partir disso aí. Esse esquema que eu fiz aí te dá uma ideia do que significa. O que isso aí significa? Todo ácido de Arrhenius é um ácido de Bronsted. E todo ácido de Bronsted vai ser um ácido de Lewis. Isso quer dizer que toda a teoria de Lewis ela é justificada pela teoria de Bronsted. E toda a teoria de Bronsted ela é justificada pela teoria de Lewis. Então, não são todos os ácidos de Lewis que são de Bronsted. Então, existem ácidos de Lewis que eles não estão contidos dentro da teoria de Bronsted. Existem ácidos de Bronsted que não estão contidos dentro da teoria de Arrhenius. Porque para Arrhenius, a substância tem que liberar H+. Para Bronsted, não. A substância tem que doar próton. Para Lewis, não. A substância tem que receber elétrons. Então, a teoria de Lewis ela é mais ampla. Por isso que tem isso aí, né? Então, vamos lá. Teoria de Arrhenius, a substância libera H+. Você tem que lembrar que H+, está na forma de H3 ou mais, né? Você tem que lembrar que esse íon aqui, chamado hidrônio, é um cluster, né? Eu não sei se você lembra, isso aí, ó, é H+, mais H2O. H+, mais H2O vai dar o H3O+. Esse cara aqui, em meio aquoso, obedece à teoria ácido-base de Arrhenius, porque são substâncias que produzem esse íon. E bases são as substâncias que produzem OH. Vou fazer um adendo, queridos, aqui. Não é a aula de hoje, mas para você entender. Uma coisa importante. Se você está estudando para um vestibular que tem a prova de química, e por acaso essa prova de química ela é discursiva ou ela é um pouco mais robusta, teoricamente, equação de dissociação e ionização, tá? Então, ácidos ionizam, bases dissociam. Você tem que aprender a fazer essa equação, tá, gente? Tem que treinar isso aqui, não pode esquecer, não. Então, liberou H+, ácido, liberou H-, é base sempre em solução aquosa, teoria de Arrhenius. Continuando. A teoria protônica, que é a teoria de Bronsted, o ácido é doador de próton, a base é receptor de próton. Então, observa, o HCl mais o H2O produziu o H3O mais o Cl-. Então, olha o que aconteceu. Essa substância aqui, ela é água mais H+. Então, veja bem o que deu aqui. O hidrogênio daqui, ó, ele foi e entrou na água. Deixa eu fazer isso para cima, que é melhor, porque eu vou desenhar ali embaixo outra coisa. Aqui, ó, vê aqui, ó, e entrou na água. E isso aqui virou esse cara aqui, ó. Beleza? Virou esse cara aqui. Então, veja só o que eu quero que você entenda. Nesse contexto, esse cara é doador de próton. Quem é esse próton, gente? O H+. E nesse contexto, o cara que está do lado dele ali, que é o hidrogênio, o hidrogênio, a água, é receptor de próton.
H+. Então, veja só. Quem é o receptor de próton? É a base. Quem é o doador de próton? O ácido. Então, para entendimento final, esse cara aqui é o ácido e esse cara aqui é a base. Se eu olhar, então HCl é o ácido, a água é a base. Se eu olhar o contrário, voltando, o que significa? O H3O+ é doador de hidrogênio, né? Porque o hidrogênio vai sair daqui e vai entrar no Cl, né? Então, esse cara aqui é o ácido, que eu vou chamar de conjugado. Daqui a pouco você vai entender por quê. E esse aqui é a base, que eu vou chamar de conjugada. Então, veja só. Veja só. Quando você tem uma reação no sistema de Bronsted-Lowry, você vai ter fatalmente essa proposição de enxergar indo e de enxergar voltando. Enxergar indo, enxergar voltando. Essa coisa vai dar aquilo que a gente chama de par conjugado. O que é o par conjugado? O par conjugado é a coisa mais importante da aula de hoje, tá, gente? Porque na próxima aula, quando a gente for estudar hidrólise, eu vou falar muito sobre esse negócio de par conjugado, o equilíbrio de conjugação. Então, veja só o que acontece. O NH3, ele recebeu o hidrogênio da água para virar NH4. Então, antes da seta, ele é base. Depois da seta, ele é ácido. Esse é o par conjugado. Viu aí? Agora, olha só, o contrário, ó. Olha o contrário. A água antes da seta, ela é ácido. Quando ela perdeu o hidrogênio e virou hidroxila, ela ficou o quê? Base. Então, vai sempre ter um par conjugado. Então, você tem o par NH3, NH4. Ó, é daqui, gente, que nasce um fenômeno chamado fenômeno do tampão, tá? É daqui que sai um negócio chamado tampão. E aqui você vai ter H2O e OH-, ó. Ó, o outro par conjugado. Tá vendo? É desse tipo de equilíbrio aqui, ó, desse equilíbrio aqui, que vai sair um fenômeno chamado equilíbrio de hidrólise com função tampão. Essa função tampão você vai observar nesse tipo de par conjugado. A gente vai explicar aqui como que funciona o tamponamento, o equilíbrio de tampão, você vai ver que é daí que sai. Então vamos continuar. Observa. Quando você vê a equação toda, o HBr, o BR ficou sozinho. Então, o HBr doou hidrogênio, ácido. Quem recebeu hidrogênio foi a água, base. Olha para baixo. O NH3 virou NH4. Então, entrou um hidrogênio, base. Quem doou hidrogênio, ácido. Observa que a água mudou, tá? Ó, aqui a água é base, aqui a água é ácido. Sabe por quê, gente? Porque a água, ela tem um negócio chamado comportamento anfótero. Tá bom? Ela tem esse comportamento aí. Ela pode existir com essa habilidade, tá? Até pela autoionização dela e fenômenos do equilíbrio dos seus íons, isso aí é possível e bem observado nos equilíbrios químicos, né? Aqui embaixo, ó, não tem água, tá vendo? Aqui não tem água, mas você vê que o NH4Br, o que ele é? Ele é até porque é um sal solúvel, né? Ele é o NH4 mais aquoso, mais o Br menos aquoso, porque em solução, gente, não existe NH4Br, tá? O que existe em solução é o sal dissolvido, né? Se não tiver acima da solubilidade. Mas você vai ter os íons dissolvidos. Então, olha só. O NH3 ganhou hidrogênio, então ele é base, e virou NH4 aqui, que é um ácido. E o N e o HBr perdeu o hidrogênio e virou Br, tá vendo? Aqui ele é uma base conjugada de um ácido, tá vendo? Ó, olha o par. E aqui é uma base conjugada de NH4, é um ácido, tá, gente? O NH4+. Olha aí, ó.
de um ácido. O que eu estou dizendo? A definição ácido-base não está ligada com ter hidrogênio ou não ter hidrogênio começando a fórmula, né? É uma coisa mais ampla. Muito bem. Aí vem a questão da força do par, né? A força do par. O que significa a força do par? Se o HNO3 é um ácido forte, o NO3, que é o par, aqui, ó, é fraco. Se a água é uma base forte, o NH e o H3O+, vai ser um ácido forte. Observa que se de um lado é forte, do outro lado é fraco. Se de um lado é fraco, do outro lado é forte. Observa, ó, base fraca formou um ácido forte. Tá vendo? Ácido fraco formou base forte. Tá vendo aí? Então é o par. Se um é forte, o outro é fraco. Se um é forte, o outro é fraco. É sempre assim, tá bom? Ah, como que eu sei a força? Geralmente, nós recebemos essa informação ou a questão avisa, tá? Ou ele te dá a constante de acidez ou a questão te avisa, beleza? Não precisa de ficar preocupado com isso aí, não. Tranquilo? Mas aí tem uma tabelinha. Observe, ó. Você tem o ácido, ó. Você tem o ácido, aqui, ó. Olha esse exemplo aqui, ó, gente, ó. Olha esse exemplo aqui, ó. Ó. Você tem o OH- mais H2O. Vai virar H3O+, mais O2-. Então, aqui você tem um ácido, tá vendo? De força desprezível. Viu aí? Se esse equilíbrio aqui acontecer, a força ácida do OH- ela é desprezível. Tá vendo? Ela é uma força ácida desprezível. Logo, você vai concordar comigo que o OH- é uma base forte, porque se ela tem uma força ácida muito fraca, ela tem uma força básica muito forte. Eu gosto muito de ler tabelas, eu acho que facilita, até para memorização, costume, para você se ambientar. Mas isso aqui, gente, é só para te de informação. Você não tem que olhar para esse negócio aqui e ficar achando que tem que decorar, pendurar na parede, nada disso não. É só para você ver. Olha só, o ácido HCl é um ácido muito forte. A base Cl- é muito fraca. Tá vendo? O H2SO4 é um ácido muito forte. O bisulfato é uma base muito fraca. O ácido nítrico é um ácido muito forte. A base nitrato é uma base muito fraca. Então, o que eu quero que você entenda? Se de um lado é forte, do outro lado é fraco. É só isso aí que eu preciso que você entenda. Tranquilo? Aí vem Lewis. Lewis é um cara um pouco mais específico, dá um pouco mais de trabalho para acostumar, mas a vantagem da teoria de Lewis é que ela aparece de um jeito muito fácil de ver. Então, para Lewis, ácido recebe par de elétrons e base doa par de elétrons. Isso aqui na química orgânica é fundamental. Isso é fundamental na química orgânica, isso que eu acabei de falar. Vocês já estudaram isso lá com o professor, então eu não vou ficar me atendo nem explicando muitas coisas, mas na química orgânica você vê muito isso. Olha só. Note que, por essa definição, todo ácido e base de Bronsted é também ácido base de Lewis. Mas o contrário não se aplica. Porque para Bronsted não existe uma análise de elétrons. Beleza? E Lewis já existe essa análise de elétrons. Observa a reação que tem aqui embaixo. Você tem o éter etílico e o trifluoreto de boro. O que aconteceu? O boro é um cara da família 3A. Tá vendo? E o oxigênio, ele tem duas nuvens aqui, ó, de elétrons, tá vendo? Igual lá da água. Com elétrons extremamente disponíveis, olha. Então, o oxigênio do éter etílico, ele é o quê? Ele é a base. Tá vendo? E o trifluoreto de boro, que é um cara que tem déficit de elétrons, ele tem falta de elétrons, então ele vai receber elétrons. Ele é o quê? Ele é o ácido. Então, observa que na hora que a ligação for feita, o que aconteceu? Esse par de elétrons do oxigênio, ele foi disponibilizado para que a ligação com o boro fosse feita. Então, não precisa se preocupar se aqui existe o octeto completo, não vem o caso.
Só observe o fenômeno. Olha lá os exemplos. Você tem amônia, NH3 e tricloreto de boro. A primeira coisa que eu vou te dizer, você está assistindo aí, está um pouco cansado, está achando muito teórico, grava uma coisa. Grava uma coisa. Ácidos de Lewis são substâncias que têm déficit de elétron ou são positivas. Vou repetir. Ácido de Lewis são substâncias que têm déficit de elétrons ou são positivas. O que é déficit de elétrons? Déficit de elétrons são aquelas substâncias que têm, geralmente, você vai encontrar isso na família 3A, né? Que é o pessoal que tem menos elétron do que ele tinha que ter. Você vai encontrar muitos na família 3A. Tem que ser só 3A? Não, mas a família 3A cai muito. Então você vai ver muito isso no boro, muito isso no alumínio. Então você vai ver essa coisa. Outra coisa que você vai observar, as bases são substâncias que têm elétrons sobrando. Então você vai ver base, gente, da família do carbono para frente. Então você vai ver família do nitrogênio, família do oxigênio, família do flúor, né? Que é halogênios, calcogênio, família do nitrogênio. Porque são esses caras que têm a disponibilidade de elétrons. Então observe que no exemplo anterior, a base foi um éter. O oxigênio tinha um par de elétrons disponível. Nesse exemplo, a base é a amônia. Por quê? A amônia, você tem que lembrar que ela é feita assim, ó. O nitrogênio, ele tem 5 elétrons na camada de valência. Então tá aqui, ó. 5 elétrons na camada de valência. Beleza? Só que ele tem 2 elétrons que estão aqui, até desenhei maior, por quê? Porque eles têm a densidade maior, uma vez que eles não estão fazendo ligação química. Esse par aqui, esse par é chamado de par não ligante. Esse par não ligante é responsável pelo caráter básico. Viu aí? Nós vamos fazer os exercícios ali na frente, daqui a pouco você vai entender. Quando você faz a ligação entre eles, a ligação ela é coordenada, tá, gente? Ela não é uma ligação covalente, ela não é eletrostática, ela é coordenada. Tranquilo? Então vamos lá. Olha só o que eu falei para você. Olha o que eu falei. Olha o que eu falei para você. Ácido. Ele tem déficit ou é positivo. Beleza? Dá uma olhada. Quem é o pessoal do déficit de elétrons? Vou até escrever aqui para você não esquecer. Quem é o pessoal do déficit de elétrons? 3A. Então, olha só. Esse cara é ácido. Esse cara é ácido. Positivo. Tá vendo? Positivo. Ácido. Positivo. Ácido. Agora, olha aqui, nitrogênio 5A. Base. Fósforo 5A. Base. Tá vendo? Nitrogênio 5A, base. Fósforo 5A, base. Viu aí como é que é fácil de identificar? Substância que doa o elétron, base. Quem recebe o elétron, ácido. Quem é que recebe elétron? Quem tem déficit de elétron é positivo. Isso você vai encontrar no pessoal da 2A. É só assim? Não. Na eletroquímica você vê isso também. Imagina a reação. Cobre 2 mais N vai virar Zn2 mais cobre 0. Tá vendo aqui? Então, olha só o que aconteceu aqui, gente. Esse cara aqui no oxidou, ele oxidou para virar isso aqui, ó. Então, quando ele oxidou, o que ele fez? Ele perdeu 2 elétrons. Tá? Só dando um adianto para você ver como é que tem isso em qualquer lugar. Sabe o que isso aqui significa, gente? Se esse cara perdeu o elétron, sabe o que ele é? Ele é base. E esse cara aqui, que é positivo, ele vai ser o quê? Ele vai ser ácido. Viu aí? Como que o fenômeno ele é fácil de ser observado? Ele é fácil de ser observado. É só se acalmar que você vai enxergar isso aí no fenômeno elétrico. Tem uma questão dessa na sua apostila, tá? Então ficou aí a dica para você saber. Então vamos aos exercícios. Primeira questão. Líquidos iônicos vão sendo usados em inúmeras aplicações. O primeiro exemplo de um líquido iônico encontrado na natureza foi descrito recentemente. A formiga N fulva, ao ser atacada pela formiga S invicta, neutraliza o alcaloide venenoso, lançando seu próprio veneno, ácido fórmico.
que forma um líquido iônico viscoso, conforme a equação abaixo, em que R é a cadeia carbônica linear de 10 a 18 átomos de carbono. Essa reação é caracterizada como uma reação de. Então, observa só, gente, o que aconteceu aqui. Você tem aqui HCCOOH. Aí aqui você tem essa amina cíclica. O hidrogênio saiu daqui e veio para cá. Por quê? Porque o par de elétrons que está aqui, ele veio aqui, e atacou o hidrogênio, deixando uma lacuna. Se o hidrogênio sai daqui positivo, porque ele foi atacado pelos elétrons, o que significa? A substância que doa o par de elétrons, ela é chamada de quê? De base. A substância que recebe o par de elétrons, porque foi por isso que o hidrogênio saiu, ela é ácido. Então, você veja, essa reação é caracterizada como ácido-base de Lewis. Ácido-base de Lewis, né, gente? É a resposta. Ela não é radicalar, porque não tem nenhum radical aqui, né? Ela não é uma hidrólise, porque não é uma reação com a água. Ela não é oxirredução, porque não mudou no óxido de ninguém. Não é esterificação, porque não produz éster, né? Esterificação produz éster. Então, resposta, letra A. Até por analogia dava para fazer, né? É só ler as outras opções. Beleza? Opa. Aí. Acredito que beleza, né? Sim. 2. Um ácido é toda espécie química capaz de doar um próton H+, a outra substância. Base é definido como a substância capaz de aceitar o próton H+, de um ácido. De uma maneira mais simples, ácido é doador de próton, base é receptor de próton. Essa teoria foi desenvolvida por Bronsted e Lowry. Não tem nem que discutir. Uma questão dessa aí, a gente vai ficar feliz da vida, porque o cara só está sabendo se você leu sobre isso, né? Então, é uma questão bem objetiva, né? Então, tá bom. Muito bem. A erva mate, originária da América do Sul, é utilizada como bebida tônica e estimulante. O produto obtido através do beneficiamento das folhas da erva mate pode ser utilizado para o preparo de chimarrão e tererê. Tereré, tá escrito aí, né? Lá no sul o pessoal fala tererê, desculpa, tá? Entre outras bebidas de consumo habitual e cultural nas regiões Argentina, Paraguai e Brasil. O grande interesse na erva mate deve-se aos compostos químicos presentes, em função de suas propriedades antioxidantes, estimulante e diurética. As propriedades estimulantes da erva mate estão relacionadas aos seus teores de metilxantinas, sendo uma das principais a cafeína, estrutura representada a seguir. Excelente. Ao analisar a forma estrutural da cafeína, é correto afirmar que ela possui funções orgânicas com propriedades. Então, ela tem uma imina, né? Isso aqui é uma imina. Aí, amina. Opa, amida, né? Amida, tá vendo aí, gente? Desculpa aí, tá? Amida aqui, ó. E amida aqui. E tem uma cetona, né? Aliás, amida também, desculpa. Amida, né? Então, ela tem, de novo, tá? Amina, imina, amida e amida, né? É uma amida isso aí. Bem fechadinha, bem fácil de ver. Então, vamos lá. Aminas e amidas são básicas, né? Por causa do nitrogênio, aquilo que eu falei para vocês. O nitrogênio, ele é um cara muito básico, porque ele faz 3 ligações, mas ele tem esse par de elétron aqui, ó. Esse par de elétron confere basicidade nele, né? Então, vamos lá. Aldeído não tem. Amina e básico é. Amina, amida e alcalina tá certo, porque básico é a mesma coisa que alcalino, tá, gente? Ó, básico é a mesma coisa que alcalino. Amina, cetona não tem. Cetona não tem. Ácido carboxílico não tem. Resposta mesmo, letra B, né? Beleza? Você tem amida. Você tem 2 amidas aí bem destacadas, a imina e a amida, né? Isso aqui é uma imina, tá, gente? Vou até escrever aqui, ó. Imina. Aqui a mina. Beleza? Então, questão bem simples. Propriedade alcalina. Jogou cafeína numa solução, o pH vai dar maior do que 7. Muito bem. Benzocaína, fórmula química H2N
C6H4, CO, CH2, CH3, é um anestésico tipo top, absorvido na forma neutra. Porém, sua atividade deve-se à forma catiônica gerada pela protonação do seu grupo funcional de maior basicidade. Assim, a fórmula química desse íon molecular será. Eu vou desenhar essa fórmula, tá, gente? Olha como é que isso aí é. Isso aí é NH2, ó, C6H4 é isso aqui. Aí tá ligado no carbono, que tá ligado no oxigênio, que tá ligado no oxigênio, tá vendo ali? Que tá ligado no CH2, que tá ligado no CH3. Aí na hora que você protonar essa coisa aqui, o que vai acontecer? Você vai ter NH2, ó. Viu aí? Então aqui vai ficar positivo, ó. Aqui vai ficar positivo. Beleza? Aqui vai ficar positivo. Então veja só. É a opção que tem isso na letra E, né? Que é a única que tem isso, né? O grupo funcional de maior basicidade é o nitrogênio, né? Então o nitrogênio está aqui, o resto não tem basicidade nenhuma. Resposta, letra E. Tranquilo? Uma questão aparentemente complexa, mas com uma natureza bem simples, né? Letra E. Vamos lá. Questão 5. Em 1920, o cientista dinamarquês Johan Nicolau Bronsted e o inglês Thomas Martin Lowry propuseram independentemente uma nova definição de ácido e base diferente do conceito até então utilizado de Arrhenius. Segundo esses cientistas, ácido é uma espécie química molécula íon capaz de doar próton em uma reação. Já a base é uma espécie química molécula ou íon capaz de receber próton em uma reação. Abaixo está representada uma reação com a presença de ácido e base, de acordo com as teorias ácido-base de Bronsted e Lowry. Então você tem aqui é a seta reacional, não saiu, vocês me perdoem, tá? O que aconteceu foi que a base amina recebeu, né, o hidrogênio, que virou o ácido amoníaco aqui, né? E a base está tudo bem. De acordo com as informações, assinale a alternativa que possui, respectivamente, um ácido e uma base de Bronsted de Lowry. Olha só, gente. Pensando de uma forma mais prática, o OH a gente já sabe que é uma base. O NaOH é uma base. Não precisa nem você ficar preocupado com teoria, né? Você sabe que o NaOH é uma base. E a hidroxila é uma base, porque coisas muito negativas, elas têm essa tendência de ser base, né? Aí a letra B, ele quer um ácido e uma base, né? Esse cara pode doar H+? Pode, porque ele tem H+ sobrando, né? E esse cara pode receber? Pode, olha, resposta, letra B. Ó, esse OH- não pode ser, tá vendo? Porque não tem como ele doar hidrogênio, né? De jeito nenhum. A letra C pode doar hidrogênio, mas na letra D, o HCN pode doar hidrogênio, mas o H3 ou mais não pode receber hidrogênio, não cabe, né? O NH3, ele não pode doar hidrogênio para o ácido fúrico, ao contrário, o ácido fúrico doa hidrogênio para ele, né? Então aqui quem seria o ácido é o H, aí seria uma base aqui, então a resposta realmente letra B. Beleza? Só por uma questão de disponibilidade de doação, né? Tranquilo. Questão 6. Considere a estrutura molecular da apigenina. Aí você tem aí um fenol, difenol, né? Aí você tem um éter cíclico, uma cetona e um outro fenol, né? A apigenina é um ácido de Bronsted, com certeza, porque pode doar o hidrogênio do fenol, pois possui grupos funcionais fenóis, porque por isso que ele é um ácido, né? Doadores de próton. Olha só, gente, o fenol, só para você saber uma coisa, o fenol, ele é isso aqui, ó.
Ele é isso aqui. Você tem que lembrar, tá aqui, você tem que lembrar que esse cara em equilíbrio, ele pode produzir isso aqui, tá? Tá bom? Isso quer dizer que o fenol, ele pode ser ácido. Até porque, gente, antigamente o fenol ele era chamado de ácido fênico, tá? Ele era chamado de ácido fênico, tá bom? Então ele tem essa habilidade. Quem faz isso aí, ele é um ácido de Bronsted, tá aqui, ele é um ácido de Bronsted. Possui o grupo fenol, porque isso é coisa de fenol. Só fenol faz isso. O álcool não faz isso não, tá, gente? Isso aqui, ó, isso aqui que você tá vendo, só é possível porque o anel aromático possibilitou aquele hidrogênio ionizar, tá? Então, álcool normal e enol não vai fazer isso, tá? Álcool não é ácido, tá, gente? O álcool não ioniza o hidrogênio dele, não, tá? Então, doadores de próton. Letra. Grosso. Figos. Opa. Não. Opa. Não. Aqui. C. Beleza? Observe as duas reações abaixo envolvendo a dimetilamina. Então, vamos lá. Aqui, o hidrogênio protonou. Beleza. Então, aqui é base. Aqui você tem a dimetilamina, mais esse sal de lítio aqui, né? Aqui é base. Sal de lítio. Como o lítio. Aqui vai ser ácido, né, gente? Aqui vai ser ácido. Aqui vai ser ácido. Vai receber os elétrons do lítio, né? Tá vendo? O lítio ficou positivo, ó. Vai receber isso. Vai ser ácido aqui. Então vai dar base e ácido, ó. Tá vendo aqui? O lítio ficou positivo, sai o elétron. Visualizou? Então aqui tinha um excesso não, tinha uma disponibilidade eletrônica que foi desviada para lá, base e ácido, letra A. Até porque aqui não é uma equação de redox, então não pode ser essa, e só tem a opção de base na letra A. Como não é uma reação de oxidação, a resposta à questão é letra A. Então, gente, nosso assunto de hoje é esse. Espero ter podido ajudar. Meu e-mail está sempre aí à disposição de vocês. Espero que as nossas falas aqui tenham contribuído para o aprendizado. No nosso próximo dia, falaremos equilíbrio de hidrólise. Já estudaremos o equilíbrio de hidrólise. Tudo bem? Uma grande saudação, boa semana para todos, bom descanso aí, temos uns feriados essa semana. Fiquem com Deus e até mais. Uma saudação e um forte abraço. Tchau, gente.